Nós estamos de volta com mais uma Escola Bíblica Dominical, com o título da lição de número 8, Davi na caverna, a relação com Saul. O texto base aqui é 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 ao 7. Eu vou mostrar para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Olha lá, a lição de número 8, Davi na caverna, a relação com Saul. O texto base é 1 Samuel, do 10, 1 ao 7. Então vamos ler, você que está nos acompanhando aí, seja muito bem-vindo. Primeiramente, um bom dia para você, graça e paz a você também. E se puder nos acompanhar, vai ser maravilhoso, vai ser um privilégio aqui nesta manhã. Diz assim o texto base, 1 Samuel 10, do 1 ao 7. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faça isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Quando chegar em Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. 1 Samuel 10, 1 ao 7, o texto base. Objetivo da lição: identificar os traços no caráter de Saul que o qualificaram diante do Senhor. Introdução: na nossa caminhada com Deus, qual a importância do meio do processo? Bons começos são garantias para um bom final? Com essas perguntas, quero começar nossa reflexão hoje sobre o rei Saul e seu relacionamento com Davi. Deus formou uma nação a partir de Abraão. Até ir para o Egito era apenas uma família. 400 anos depois, tinham crescido e se tornado um povo. Foi esse povo, sob a liderança de Moisés, que passou pelo deserto sob a liderança de Josué. Eles conquistaram e povoaram a terra que Deus lhe havia dado e logo começaram a ser liderados por juízes tribais. Mas aí pediram um rei para serem como outras nações e Deus lhe deu Saul, o primeiro rei de Israel. Nós conhecemos a narrativa e não temos a melhor impressão de Saul. Mas se olharmos atentamente para a sua história, temos muito a aprender com ele. E é o que pretendemos nessa lição. Olha só, irmãos, vamos dividir a lição aqui. Como sempre, né? Toda lição nós tem 3 tópicos. Vamos aqui falar sobre o caráter de Saul, né? Sobre o relacionamento de Saul com Davi. E o primeiro tópico é Deus escolheu Saul. Segundo, o desvio de Saul. Terceiro, Davi poupa Saul. Então, para a gente concluir aqui, dar uma resumida na história, como sempre a gente está resumindo aqui, né? Nós sabemos que Deus levantou Saul como o primeiro rei de Israel, porque antes não tinha rei. Deus julgava as nações através dos juízes tribais. Então, do período de Josué até o período aqui de Samuel, foi um período de 350 anos, que Deus governava o povo através de juízes tribais, né? Você vê a história do juiz ali no livro do Juiz, que você vê Jefité, Gideão, Otiniel, Eude, Débora, Baraque, Sansão e o próprio Samuel, que foi o último juiz, né? Samuel, além de ser juiz, era profeta e também era sacerdote. Então, durante esse período aí, o povo vivia sobre a teocracia. Então, Deus é quem governava sobre o povo. Só que o povo quis imitar as outras nações. Pediram um rei, falaram, não, a gente quer porque a gente quer. Não era o momento. Não era o momento. Mas Deus cedendo ali a oração e a pressão do povo, porque o povo chegou até Samuel e falou, a gente quer um rei. Eles queriam imitar as outras nações. Eles pegaram, viram que as outras nações tinham um rei, que eram governados por um homem, e pediram um rei para Samuel. Fazendo isso, o que Israel estava cometendo? Uma apostasia. Deixando de ser governado pelo Criador, que tirou eles do Egito com mão forte, que abriu o Mar Vermelho, que fez maravilhas diante do povo, para ser governado por um homem. Então eles cometeram essa apostasia. Então, Deus, em resposta ao pedido, pastor, e à oração do povo, Deus cede ali e levanta Saul, dá instrução para Samuel e levanta Saul como o primeiro rei da história de Israel.
Então a gente vê o que aconteceu depois disso. Um relato triste, né? E a pergunta que fica é: por que Deus levantou Saul sabendo que Saul não ia andar no seu caminho, não ia obedecer a sua palavra? Também creio eu que Saul foi um instrumento de Deus para mostrar para o povo que as coisas, as circunstâncias da vida não são da maneira que nós queremos que seja, não é da nossa maneira. A vida não pode ser vivida da maneira que o homem acha que é certo. A gente tem um princípio, a gente tem uma prerrogativa, nós precisamos partir de um princípio, e esse princípio é a palavra de Deus. Deus tinha prometido para o povo um rei, mas não era o momento. Você viu, quando Deus levanta Saul, Davi ainda não tinha nascido. Davi vai nascer no 25º ano do reinado de Saul. Olha só, o povo queria pular etapas, queria que Deus atendesse de imediato a sua oração. Então nós não podemos viver no nosso tempo, na nossa agenda, porque Deus não vive, Deus não se limita, Ele não age segundo a nossa agenda. Mas pela pressão do povo, porque chegou a Samuel e pressionou Samuel, Deus acabou respondendo à oração do povo e deu todas as instruções para Samuel, para que Samuel fosse ali e ungisse Saul como o primeiro rei de Israel. Então essa foi a escolha, né? A escolha, Deus escolheu Saul. Primeiro tópico aqui, nós vamos ver, Deus escolheu Saul. Cadê o pastor das suas Glória a considerações Deus, aí? aleluia. Que benção, né, irmãos? Então, essa. Só dando uma concluída aí sobre o que o cooperador Éder disse, né? Nós, no dia de hoje, nós devemos saber que o tempo do homem não é o tempo de Deus. Então, às vezes, algo que às vezes você tem pedido, alguns anos de oração, ou às vezes até de campanha a favor de algo que você está querendo da parte de Deus, ainda não foi concluída, aguarda no tempo do Senhor. Amém? Não força, que nem diz o provérbio do mundo, não força a barra. Espera o tempo de Deus. Se Deus não concedeu ainda para você até agora, porque ainda não está no tempo. E às vezes você não está preparado para receber esta bênção que tanto você almeja da parte de Deus. Porque às Verdade. vezes muitos problemas que eu já acompanhei durante quase 30 anos de pastorado, a pessoa de tanto insistir, né, entrou a permissão, né, de Deus de conceder conforme a pessoa tanto insistir, Deus concedeu e muitas pessoas distanciaram do caminho do Senhor. Aquela bênção virou tipo de uma maldição, né? Então nós devemos saber, amém, aguardar, sabe, ter paciência, amém. No tempo certo Deus vai concluir. Pode ficar tranquilo que Deus quer o do melhor para cada um de nós. Sempre eu Exatamente. costumo tirar um exemplo, é a mesma coisa de um pai com filho, né? E uma mãe com filho também. Às vezes tanta criança insistiu, eu quero. Tanto ficar importunando o dia inteiro na sua cabeça, aí você acaba concedendo aquele brinquedo para aquela criança. E acaba na hora aquela criança acontecendo que, às vezes, até um acidente do lar, através daquele brinquedo, aí você se arrependeu. Por que eu dei? Por que eu não esperei ele ficar mais idôneo, né? E é isso que acontece também, pode acontecer na minha vida, na vida de cada um de nós. Então espera o tempo do Senhor. E nós sabemos que Deus trabalha no tempo dele, não é no tempo nosso. Exatamente. Ah, se fosse no tempo nosso, né? Quem não queria que toda a sua família e seus familiares estivessem, amém, no caminho do Senhor? Né? Então nós temos que aguardar o tempo do nosso Deus. Amém? Ele foi a escolha divina. Deus escolheu Saul. Consideramos alguns fatos sobre a ascensão de Saul ao trono de Israel. Ele foi uma escolha divina. Foi o Senhor que disse ao profeta Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Você ungirá para ser líder do meu povo, Israel. Ele os livrará dos filisteus, pois olhei para o meu povo com misericórdia e ouvi o seu clamor. Quando Samuel viu Saul, o Senhor disse: este é o homem de quem eu falei. Ele governará o meu povo. 1 Samuel 9, 16 e o 17.
muito embora o pedido do povo para ter um rei não tivesse agradado a Deus, ele não abriu mão da prerrogativa da escolha de quem ocuparia esse cargo. Deus deu uma missão: livra o povo dos filisteus. 1 Samuel 9,16. Já estudamos nessa série de lições que era o filisteu como eles foram inimigo do povo de Deus. Amados, é muito importante, né, esta passagem aqui. Então, tanto o povo clamar, pedir, é o que ocorreu, né? Às vezes, nós não queremos, tem situações na nossa vida que nós não queremos reconhecer que nós estamos errados. Sempre, cooperador Éder e o cooperador João Souza, que aqui está, e você ouvinte, nós queremos colocar a culpa em alguém, quando não dá certo, dá errado, né? E às vezes, nós como ser humano, queremos colocar a culpa até no próprio Deus. Por que o Senhor me deu? Né? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Mas começa a refletir alguns minutos atrás, às vezes, alguns meses, até ano atrás, daquilo que você pediu para Deus. Tanto você insistir, pedir, Deus concedeu. Aí vem a consequência, né? Durante aí essa jornada pastorada aí no meu ministério, quantas coisas que eu já vi em vida de cristão que não deu certo, tanto a pessoa pedir, levou a pessoa à ruína, levou pessoas até atrás da cadeia, né? Porque insistiu, né? E quando recebeu a bênção, não estava preparado. Começou o quê? Olhar mais para as coisas do mundo, né? Do materialismo, esqueceu das coisas espiritual. Isso é uma das coisas mais terríveis na vida do ser humano, quando o ser humano vira as costas para Deus e entra na parte do materialismo, né? Querendo obter somente lucro para si próprio e não se preocupa com a sua vida com Deus. Isso é número 1 para o adversário colocar por terra. Amém? Então, aí, outra coisa, pastor, interessante de se notar, é que o povo clamou e pediu um rei. Só que Deus cedeu o pedido, não era a hora. Só que Deus cede o pedido. Só que uma coisa interessante que a gente viu aqui, que o senhor acabou de ler na revistinha, é que Deus, mesmo cedendo à pressão do povo, ele não abriu mão da prerrogativa da escolha desse cargo. Eu vou escolher. Por que Deus escolheu Saul? Sabendo do mau comportamento que Saul não andaria em seu caminho, porque Deus queria ensinar uma lição para o povo. O povo, Israel, chegaria a uma conclusão que foi uma insensatez querer imitar as outras nações. Porque eles viram, nós não podemos nos espelhar em outras nações. Nós temos um espelho, nós temos uma regra de fé. Nós não podemos pegar receita com o mundo. Muito menos com as outras nações. Porque está dando certo. Não é porque está dando certo que significa que Deus está provando, que Deus está no negócio. As coisas de Deus são difíceis. É a mesma coisa eu chegar a falar para você, ó, tem uma porta estreita e uma porta larga. A pessoa vai querer entrar na porta larga. Agora, muitos estão entrando pela porta larga achando que está certo, porque está dando certo. Mas as coisas não funcionam assim. O caminho de Deus, ele é um caminho estreito, é dificultoso, é espinhoso. Mas Deus nos dá todos os meios, os recursos para que nós possamos chegar no final da vida, da estrada da vida, trazendo na mão os feixes, os resultados que Deus tem nos dado durante o caminho. Porque um crente, um cristão fiel, pastor, mesmo andando por caminhos pedregosos, ele ainda produz fruto ainda. E Deus permite que ele colhe esses frutos, porque quem está agindo na vida dele é o próprio Senhor. Então, Saul, Deus deu ele para a nação, levantou ele para que pudesse ensinar uma lição para aquele povo. Assim, ó, vocês pediram, não é o momento, não é a hora. Então, a partir do momento que Deus cede ali, responde à oração deles, era o equivalente a Deus, a nação está rejeitando a Deus e o próprio Samuel como governante. Então, irmãos, nós precisamos entender isso daí, que Deus
está no controle de todas as coisas, permite muitas coisas que aconteçam ali na nossa vida para aprendizado, para nosso aprendizado. Olha só, em 1 Samuel 9,16, fala sobre a unção de Saul. Então vamos lá para o texto, né? Eu gosto de ler bastante, porque escola dominical, meus irmãos, o pastor está aqui, o pastor sabe, escola dominical, a gente examina as escrituras. A gente precisa examinar. E examinar, no grego, significa cavar profundamente. Então nós precisamos cavar, nós precisamos se aprofundar no que está escrito aqui para que nós possamos entender o que Deus está falando com a gente. Olha só, 1 Samuel 9,16 aqui fala sobre a unção, né? Sobre a unção de Saul. Né? Eu vou dar até uma pulada aqui, né? Eu vou até mais para frente aqui, que para a gente não ficar aí, lendo muito, porque já são, com que a hora passa? Já são 9 horas e a gente falou pouco ainda, né? Então vamos prosseguir aqui, ó. Vamos para o capítulo 10, Samuel unge, capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, Samuel unge Saul como rei. Ó, então Samuel tomou um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça, o beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança, que é a herança de Israel. Apartando-se hoje de mim, acharás 2 homens, tal. Só que aonde que eu quero chegar é aqui, ó, no versículo 5. Então, 1 Samuel 10:5. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, estão profetizando. E o Espírito do Senhor, olha só, é o mesmo Espírito Santo, se apoderar de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Eita. Olha só, até aí. Aí eu te faço uma pergunta para você nesta manhã. Muitos estudiosos, pastor, acreditam que pelo fato de Saul, no começo, ser cheio do Espírito Santo, quando nós acabamos de ler aqui, eles acreditam que Saul foi um crente verdadeiro. Muitos estudiosos. Mas eu discordo, porque a Bíblia, no desenrolar aqui das evidências, mostra que Saul nunca foi regenerado. Mostra que Saul nunca foi transformado. Por que eu falo isso, irmãos? Porque as boas obras são prova de que a fé é verdadeira. Então, o fato de uma pessoa ser convertida, ela é transformada. Mas então qual que foi o propósito, então, de Saul ter recebido o Espírito Santo? Foi para cumprir uma tarefa específica naquele momento. Qual que era a tarefa? Por que ele foi ungido? Para livrar Israel das mãos dos filisteus. Só. Essa foi a tarefa que Deus tinha dado. Inclusive, primeira missão. E ele falhou. Já falhou. A primeira missão, na verdade, até ele teve um êxodo na primeira missão. Só que na segunda, quando Samuel fala para ele aqui, ó, no versículo 8, olha só o que diz. 1 Samuel 10:8. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperará. Esse episódio que vai desenrolar no capítulo 13, quando ele não espera Samuel e acaba oferecendo sacrifício por si só. Então, eu queria dizer para a igreja, para os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando, que pelo fato de Saul ter recebido ali primariamente o Espírito Santo, não significa que ele nasceu de novo. A gente vê que a obediência é resultado da salvação. Mas aonde que você diz? Aonde que está escrito isso? Vamos, Ezequiel 36. Vamos embora. Vamos lá, Ezequiel 36, 26 e 27. Foi em cima, hein? Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Olha só o que diz. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que
andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observais. Então, repare que Saul, ele não observou, ele não andou nos estatutos de Deus, ele obedeceu parcialmente. Então, obedecer parcialmente é a mesma coisa de não obedecer. É a mesma coisa de não obedecer. Por que eu falo isso? Porque as obras, as boas obras, provam a fé. Provam o quê? Que a minha fé é verdadeira. Que a minha fé é uma fé que salva, uma fé que transforma, é a fé salvífica. É aquela que Tiago fala, que diz assim, que a fé sem as obras, ela é morta. Então a fé verdadeira, o que ela faz? Ela produz obras. E não é obra de caridade, essas obras que são importantes, claro, são obras superficiais. Porque a obra ali que Tiago está falando é quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando você observa, acabamos de ler aqui em Ezequiel 36, 26, 27. Quando você anda nos caminhos do Senhor, você observa os estatutos do Senhor, aí a sua conversão ela é genuína. Porque você está obedecendo, e a obediência é uma prova da salvação. Coisa que Saul, pastor, não fez e não andou nos caminhos do Senhor. Eita, é forte, hein? Glória a Deus. Deus está falando conosco nesta manhã. Né, irmão? Vamos prosseguir, então, porque eu tenho coisa para falar. O pastor, como ele fala, hein? Parou aí no então, no C, né? No C, no início, que eu tinha falado que Saul fugiu do Espírito Santo. Através de Saul, Israel originou-se como nação, constituiu um exército, conquistou um status de nação entre outros povos. No reinado de Saul, Deus deu grandes vitórias a Israel. 1 Samuel 13, versículo 1 e o versículo 2. O segundo tópico, o desvio de Saul, onde Saul começou a fraquejar e dar o lugar mais à sua vontade, né, a carne. Saul fraquejou, negligenciou questões fundamentais. Foi eficaz como um rei, mas foi fracassado ao governar seu povo, o seu próprio coração, instituiu um exército, mas baixou a guarda em sua própria vida. Saul faz o que Deus não mandou. Numa batalha contra os filisteus, Saul aguardava a chegada do profeta Samuel para oferecer o holocausto a Deus. Como o profeta demorava, ele mesmo foi e fez o que Deus não incumbiu a ele. Não deu a devida reverência ao que era sagrado. 1 Samuel 13, verso 9 e verso 10. Foi aquele texto aqui que eu disse aqui de Gilgal, que Samuel falou, você desce a Gilgal. A instrução é que ele descesse primeiro do que Samuel, esperasse Samuel 7 dias, para que Samuel chegasse e oferecesse sacrifício para que ele pudesse lutar contra os filisteus. É esse texto aqui, ó. Isso é verdade, irmãos. Tem momentos que Deus permite algo na nossa vida, tanto nós insistir, para nos dar uma lição. Para nós poder aprender, amém, obedecer ao Senhor, obedecer a Deus. Por isso que a palavra do Senhor de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes a pessoa sacrifica, não obedece. Sobe monte, desce monte, vai em vigília, mas vive uma vida de desobediência. E tem como Deus agir? Não tem como Deus agir. Porque o adversário ele vai pegar o quê? A nossa desobediência para nós não alcançarmos aquilo que é para alcançar da parte de Deus. Porque Deus não age na desobediência. Quem age na desobediência é o adversário. Exato. Não tem um terceiro oportunidade, né? Só existe duas. Ou é ou não é. Não tem a terceira tentativa. Né? Então, o correto é nós obedecermos ao Senhor. Né? Ficar no centro da vontade de Deus, saber esperar, saber guardar, né? Conforme ali Davi diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Então nós devemos ter paciência, aguardar no tempo de Deus e que Deus dará a vitória. Né? Fazer que nem Saul, ultrapassar a vida de Deus, não aguardar, querer fazer algo que não era para ele fazer. É a mesma coisa de eu chegar na empresa onde que eu trabalho, se eu sou na minha função, na minha carteira lá, serviços gerais, eu vou querer sentar na mesa do gerente e tomar conta de uma empresa multinacional. Tem gente que faz isso, né? Aí que vai acontecer? Vai acontecer coisas trágicas, né? Terrível, né?
Então, Saul ele começou a desviar desse momento. Eu creio que já entrou um ego na vida de Saul. Eu sou rei agora. Sou rei, né? Né? Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero, eu que mando, né? É eu que faço, e é onde que aconteceu o que aconteceu na vida de Saul. Isso é um perigo muito grande, né, irmãos? Na vida de nós como obreiro, não querer aguardar no tempo do Senhor, né? E obedecer ao Senhor, né? Ah, não, só porque eu sou pastor, isso e aquilo, eu vou fazer do meu jeito. Vamos deixar Deus de lado, no escanteio, né? A hora que eu precisar de Deus lá na frente, eu começo a consultar Ele. É onde que eu vou o quê? Ter drástico no meu ministério. Exatamente. E outra coisa interessante, pastor, aqui, a gente está passeando aqui, irmãos, pelo livro de 1 Samuel, trazendo lições preciosas. Uma coisa interessante, pastor, que passa despercebido aqui, é o que é, quando o povo ali, primeiro, a gente lê o texto de 1 Samuel, né, 10, do 1 ao 7, que Davi unge, Samuel unge Saul ali no privado. Mas lá na frente tem a cerimônia de posse, aonde Samuel apresenta Saul perante todo o povo. E aonde, quando chegou nesse momento, aonde que Saul estava? Estava escondido na bagagem. Estava escondido entre a bagagem. Onde está escrito isso? Está lá em 1 Samuel 10, 22. Então, aí perguntaram para o Senhor, mas cadê o homem? Cadê ele? Aí disse o Senhor respondeu, eis que escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali. Não se sabe porque se ele era tímido, se ele estava com medo, que ele não tinha capacidade para governar uma nação. Eu acredito que ele percebeu que Deus estava irado, porque nos versículos anteriores fala que Samuel antes disso disse, vós, Samuel falando para todo o povo. 1 Samuel 19, vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos que lhes tendes falado. Põe um rei sobre nós agora, pois pondo-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tornou da tribo de Benjamim. Então Deus está virado, porque pelo fato do povo ter pedido um rei. Então, provavelmente, Saul, ouvindo isso, se escondeu entre a bagagem. Então, só que quando fosse consultar, fosse, mas cadê o homem? Cadê o rei? Cadê? Aí estava escondendo a bagagem, foram ali, tomaram e apresentaram. E olha que coisa interessante, todo Israel, diz aqui, todo Israel, o homem mais alto de Israel, batia no ombro de Saul. Então, de acima ele se destacava. Então, a aparência, o predicado, os predicados de sua aparência eram irrefutáveis. E outra coisa aqui, olha o que aconteceu aqui, no versículo 24. 1 Samuel 10, 24. Então disse Samuel a todo o povo, vedes já a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo. E disse, viva o rei. Olha no versículo 25, é aqui que eu quero chegar. E declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu num livro. Olha só. E pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel e todo o povo, cada um para a sua casa. Foi uma cerimônia de posse curta. Mas no versículo 25 que eu quero frisar aqui. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu no livro e pôs perante o Senhor. O que Samuel estava fazendo ali? O que ele estava querendo dizer ali quando registrou todo aquele acontecimento perante o livro, perante as escrituras, que eu posso dizer. Ele estava dizendo para o rei e para o povo que o rei ele tinha que ser submisso à palavra de Deus. É uma autoridade que todo governo tem que ter. Samuel não estava dizendo que o rei é acima da lei, mas pelo contrário, que o rei é submisso à lei. Não porque ele é rei, ele pode fazer o que ele quer. E isso se aplica, pastor, não somente aqui nesse evento, mas todas as nações do mundo. As pessoas precisam entender. Você viu que todas as leis que saem, a maioria, não posso dizer todas, mas a maioria das leis que são constituídas hoje no mundo tem um princípio, um começo bíblico. Muitas leis não, porque às vezes a pessoa cria a lei para poder beneficiar o seu próprio intuito, o seu próprio interesse. Mas tinha que ser assim. Então hoje você pode ter certeza, se a maioria dos governos existentes no mundo entendesse o sentido desta palavra, que qualquer governo, STF, desembargador,
que seja vereador, que seja Câmara de Deputados, qualquer autoridade, ninguém está acima da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela reina. É a vontade absoluta de Deus na terra. Então a minha vontade, ela não tem que sobressair a palavra de Deus. Pelo contrário, a minha vontade ela tem que se sujeitar, ela tem que ser subjugada pela palavra de Deus. Por que você acha que nós estudamos a Bíblia? Nós estudamos a Bíblia não é para aumentar o nosso conhecimento. Nós estudamos a Bíblia para que a nossa vida seja mudada e transformada pelo poder do Evangelho. Então, a Bíblia foi nos dada com esse propósito. Eu já vi, pastor, muitas pessoas falando assim, o fulano domina as escrituras. Eu acho isso uma declaração espúria, soberba e absurda. Por que eu penso assim? Porque a Bíblia, eu não estudo a Bíblia para dominar a palavra. Eu estudo a Bíblia para ser dominado pela palavra. Então nós somos dominados pelas escrituras, porque a vontade de Deus está revelada na Bíblia. E a gente foi chamado, irmãos, para ter posição. Nós somos chamados para defender esta verdade e não abrir mão. Se posicionar e não abrir mão desta verdade. Né? Eu não estou dizendo assim, abrir mão desta verdade em relação à violência, cometer violência. De maneira nenhuma, nunca, nunca. Porque violência não é aquilo que Deus requer da minha vida. Jesus disse que nós temos que amar, que nos persegue, orar. Né? A gente vê o que está acontecendo em Israel. Nós temos que orar não somente por Israel, mas também pelos palestinos. A ordem é essa, orar pelos nossos inimigos. Esse é o ensinamento de Jesus que cabe a nós. Então, quando Samuel registra tudo isso no livro, ele está dizendo para o rei e perante todo o povo, quando o povo jubilou, dizendo, viva o rei. O rei não é porque ele é rei, ele vai subir no trono. Ele vai sentar lá. Só que ele é sujeito à lei. A lei, ela é superior ao rei. Então ele deixou muito bem claro. E isso se aplica hoje, porque a Bíblia é eterna. A Bíblia não é um livro velho. Passou, a gente tem que atualizar, porque a gente vive no outro mundo, a sociedade muda, as pessoas mudam, a vida muda, tudo muda. Mas a palavra do Senhor é eterna, como diz Isaías 48, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ela é eterna. Então, irmãos, é isso que eu queria dizer. E outra coisa interessante, pastor, só para concluir aqui, para passar para o Senhor, o sacrifício que ele fez aqui, está em 1 Samuel 13, né, que o senhor acabou de ler, que ele não esperou Samuel chegar. Ele pegou, pelo fato de ele ter sido rei, que o senhor falou uma colocação bem sábia, que o senhor disse que ele se vangloriou, que ele deixou o orgulho falar mais alto ali, ditar as regras da vida dele. Ele foi e fez sacrifício. Não era autorizado para o rei fazer sacrifício. O rei nenhum tinha essa autoridade. Você pode ver no rei Josias lá no passado, que ele foi dar uma de Saul, ele ficou leproso. Então, o sacrifício era somente o sacerdote que era autorizado para efetuar. E o sacerdote aqui era Samuel. Por isso que Samuel falou para ele, você desce a julgar, mas espera 7 dias. Que eu vou chegar, era tipo uma espécie de acordo que Samuel tinha com Saul. Eu vou chegar, vou fazer o sacrifício e você vai para a guerra contra os filisteus. O que aconteceu? Passou os 7 dias, o exército filisteu foi chegando, e ele se sentiu pressionado. Eu devo imaginar, imagino aqui Samuel examinando o horizonte, Saul, melhor dizer, examinando o horizonte, perguntando um pelo outro, cadê Samuel que não chega? E ele, desesperado, viu os homens desertando, o seu exército desertando. Ele deve ter pensado, então eu vou fazer. Ele não vem no tempo combinado, no tempo certo. Ele pegou, fez sacrifício. A Bíblia diz que quando ele oferece sacrifício, ele acabou de oferecer sacrifício, Samuel chega. Quando Samuel chega, Samuel faz uma pergunta para ele. O que você fizeste? O que fizeste? Aí ele apresenta 3 justificativas. Olha só, vou falar um negócio para vocês. Justificativas, é mais fácil a gente apresentar justificativas ou você assumir um erro? Hoje ninguém quer assumir um erro. Tudo é justificativa. Saul se tornou um apresentador de justificativa. Primeiro, ele diz para Samuel, os homens foram embora, segundo, os filisteus chegaram e você não veio no tempo determinado.
Olha que foi a resposta de Samuel para ele, só para concluir aqui, pode deixar o pastor continuar. fica Olha que foi a resposta de Samuel para Saul. Procedeste como nécio ou como tolo. Tá aqui, ó. 1 Samuel 13. 13. 1 Samuel 13:13 diz assim, ó, então disse Samuel a Saul, procedestes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Olha só, procedeste neciamente ou tolamente, como diz, procedeste como um tolo nas outras versões, a minha fala nécia. Só que no Antigo Testamento aqui, tolo e nécio tem um significado particular. Agora abra comigo lá em Salmo 14. Olha só, hein? Já vou passar ao pastor já. Só para concluir esse pensamento aqui. Primeiro, Salmos capítulo 14. Diz assim, olha o significado de nécio, aqui na minha versão, que eu uso a CF. Os irmãos que estão nos assistindo, todos que nos estão assistindo, eu uso a versão ACF, que é Almeida Corrigida e Fiel. Porque na minha concepção, pelo que eu já estudei, ela é uma versão mais fiel aos originais. Mas se você usa outra versão, não tem problema. O sentido, a palavra pode ser diferente, mas o significado é o mesmo. Diz assim, umas fala tolo, a minha aqui fala nécio. Salmo 14, capítulo 14, versículo 1, diz assim, olha o significado de nécio, que Samuel falou para Saul, procedeste neciamente, como nécio você procedeu. Olha só, disse o nécio no seu coração, não a Deus. Olha só, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, e não há ninguém que faça o bem. Olha o que Samuel quis dizer para Saul. Procedentes neciamente. O nécio não é um ateu, é alguém que até crê que Deus existe, mas procede como se Deus não existisse. Então, Saul, ele agiu como se Deus não fosse agir. Ele não esperou o tempo determinado por Deus. Ele pulou etapas na vida. Quando ele age desta forma, é como se ele não estivesse acreditando. Na verdade, Saul não acreditava na palavra de Deus. Então isso, irmãos, esse comportamento é um retrato de todos aqueles, pastor, que conhecem a palavra de Deus, mas negligenciam essa verdade. Eita. Saul obedeceu parcialmente à ordem de Deus. Obedecer parcialmente é verdadeiramente desobedecer ao enfrentar esse povo inimigo, Amalequita. Deus deu ordem para destruir completamente tudo, mas por ordem de Saul pouparam o melhor do gado, usando como pretexto que era para o sacrifício ao Senhor. Samuel respondeu, o que agrada mais o Senhor? O holocausto e o sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a oferta de gordura de carneiro. 1 Samuel 15:22. A partir desse momento, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. A obediência é a grande marca do servo de Deus. Saul irou-se contra Davi. Obviamente, Saul gostou do resultado da batalha contra Golias. O herói filisteu foi morto e o exército derrotado. A moral do povo de Israel estava nas alturas por causa do herói nacional Davi. Mas ao ouvir das mulheres um cântico onde atribuíram mais vantagem a Davi do que a ele, ficou indignado, atormentado por um espírito maligno dirigido à sua fúria, estratégia e a força para matar Davi. Irmãos, aí já falou tudo, né? O que aconteceu através da desobediência? Deus dá uma ordem, a pessoa faz outra. Né? Fez algo para favorecer a si próprio. E o pior ainda, colocando as coisas de Deus misturadas na sua própria mentira, na sua própria arrogância, no seu próprio vontade. Quantas pessoas hoje existem desta maneira? Né? Colocar a obra de Deus, né, como a obra de Deus, e acaba na hora fazendo as suas vontades pessoais, né? E colocando aí, querendo enganar o povo, né?
Mas tudo isso Deus está olhando, e é onde acontece o que aconteceu na vida de Saul. Desobediência é a pior coisa que existe na vida do ser humano, irmãos. Né? É melhor obedecer, aguardar, ser obediente a Deus. Não ultrapassa na frente de Deus. Né? Você só tem a perder, né, cooperador? Com certeza. E outra coisa, Saul, ele traçou um objetivo na sua vida, que o objetivo da vida, ele tratou Davi como filisteu. O inimigo dele era outro. Só que ele mudou o foco. Então houve um momento no começo que Saul amou Davi. Eu não sei se foi um amor verdadeiro, assim, uma relação, um amor entre pai e filho, um amor fraterno, um amor entre irmãos. Porque teve um momento, que a partir do momento que, quando Davi chega ali na corte, ele tocava a harpa e o espírito maligno se retirava de Saul. Quando ele vence Golias também ali, antes do cântico, né, das mulheres, antes que ele vence Golias, ele faz de Davi o seu escudeiro e queria fazer seu genro. Então Davi se torna genro, escudeiro e músico da corte. Então teve um momento ali que o relacionamento dos dois estava indo bem, mas com o passar do tempo, pelo fato de Saul não ter caráter, esse relacionamento foi se deteriorando. Por isso que eu falo, Saul, ele procedeu neciamente, você agir no lugar de Deus. Então ele precipitou a ordem divina. Então isso, pastor, é um caso muito grave, porque eu quero entrar aqui num assunto que está acontecendo hoje na história de Israel. Né, que o senhor estava comentando comigo no carro. Olha Israel hoje lá, essa guerra que está tendo. Tudo isso procedeu na consequência procedeu de um comportamento nécio lá no passado. Assim como Saul. Não soube esperar o tempo de Deus. Olha Sara. Quando a gente vê lá em Gênesis 18, quando Abraão recebe ali a visita dos 3 anjos, um desses 3 anjos era o próprio Senhor Jesus. Era o próprio Senhor Jesus. Porque ali é anjo com A maiúsculo, e Jesus mesmo responde isso em João, do Evangelho de João 8,57. Depois você vê lá, quando ele estava discutindo com os fariseus falaram assim, mas nosso pai é Abraão. Você não tem nem 50 anos ainda, como que viste Abraão? Jesus disse para eles, Abraão exultou em ver o meu dia e se alegrou. Olha só, foi esse dia que Jesus visitou Abraão. Então, ele viu os dias. Então, essa visita de Jesus a Abraão foi 3 anjos, foram 3 promessas, foram três obras ali se fazer. Né? Um anjo era para livrar destruir Sodoma e Gomorra, outro era para livrar Ló e sua família, e outro, que era o próprio Senhor, para dar notícia de que depois de 1 ano, Abraão seria pai. Sara estava escondida atrás da porta, e ela duvidou, ela riu. Vamos pro texto, né? Vamos aqui, Escola Bíblica Dominical, nós temos que abrir a Bíblia, que a gente não anda igual Saul. Saul tinha muito conselheiro, vai pela cabeça dos outros. A gente tem que ir pela palavra de Deus. Vamos lá para Gênesis, capítulo 18. Pastor, hoje vai ficar curto o tempo, hein? Olha só. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Não tem como errar, né? Primeiro livro da Bíblia. 18, 13. 18, 13. Diz assim, e disse o Senhor a Abraão, olha só, o Senhor com S maiúsculo, o próprio Jesus falando. Por que se riu Sara? Sara riu por causa que ele tinha prometido que daria um filho, né? Na verdade, darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Olha o versículo 14. Gênesis 18, 14. Olha o que o Senhor fala para Sara. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha que palavra, hein? Ao tempo determinado. Olha, presta atenção nisso aqui. O tempo de Deus não é o nosso. De Deus é o Kairos, nosso é o Cronos. Ou vice-versa, eu tenho que ver lá. Então, depois quando eu chegar aos 40 aí, olha só, no tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. Olha o que acontece. Deus tinha prometido, era uma promessa. E
quando Deus promete alguma coisa, ele cumpre, porque a palavra do Senhor ela é fidedigna, porque aquele que prometeu não pode mentir. Então, no tempo certo, determinado da vida, virei a ti, visitarei, Deus falou, vou visitar você e você terá um filho. Só que Sara, o que, que ela fez? Ela não esperou esse tempo. Ela pegou a sua serva, Agar, que provavelmente tinha saído do Egito, né? com ela, entregou a Abraão. Aí nasceu Ismael. Ismael se tornou o pai dos árabes. Olha só, e depois veio o filho da promessa, Isaac, que foi o filho dela realmente com Abraão, que foi o pai dos judeus. E teve essa desavença desde o passado, porque foi uma imprudência da Sara. A Sara agiu como Saul agiu. Olha a consequência no futuro. Hoje você vê essa luta por posse, por terra, lá entre os árabes, que são o islamismo, né, são os islâmicos, e os judeus ali, que são os judaicos, que seguem ali a lei de Moisés e tudo mais. Então você vê essa divergência entre uns brigando por território, brigando por religião, um falando que Abraão é pai dos árabes, uns falam que Abraão é pai dos judeus, uns falam que Jerusalém é a cidade certa de adorar, outros falam que é Meca. Então uns defendem Moisés, outros defendem Maomé. Uns falam de Yahvé, outros falam de Alá. Então tem essa briga. Eles falam que o verdadeiro povo de Deus não vem através de Isaac, vem através de Ismael, que Ismael é o pai dos árabes. Então olha o desenrolar da história que hoje está acontecendo em Israel. Uma imprudência por agir no tempo que não era seu tempo. No tempo que era para ter ficado quieto, confiado na providência de Deus, a pessoa vai e age. E olha o que aconteceu. Davi, ele sabia do tempo de Deus, então não pulou etapa. Então nós temos, irmãos, que esperar, porque Deus prova os nossos corações. Deus prova os seus líderes, os seus servos. Por quê? Porque Deus não sabe o que tem no coração? Não. Deus prova não porque Ele não sabe. Deus prova para mostrar para nós, porque nós não sabemos. Nós não sabemos o que tem no nosso coração. Então, quando Deus prova, as coisas vêm à tona, não é para mostrar para Ele, é para mostrar para nós mesmos quem nós somos. Então, Deus treina os nossos líderes. Outro exemplo que eu vejo, pastor, na Bíblia, é quando Jonas desce a Jope, encontra o navio ali, paga a sua passagem e para fugir da presença do Senhor. Deus ali não estava facilitando uma rebelião. Deus estava provando a sua fidelidade. Por quê? Porque a providência de Deus, na providência de Deus, as circunstâncias, elas não anulam o princípio que Deus revelou na sua palavra. Então tudo tem um tempo certo para acontecer. Então Deus não perde o controle, só que Ele dá uma certa liberdade. E essa liberdade, se Deus tirar o pé do freio, que eu posso dizer assim, sempre que eu estou usando esse exemplo, o homem se destrói. Então Deus sempre está ali no controle. Então, no mesmo comportamento que Saul teve, Sara teve no passado, e colheu consequências dolorosas. Olha o que aconteceu. Até hoje, mais de 3.000 anos aí, 4.000 anos, a gente está tendo essa guerra aí, entre eles lá em Israel. Por causa de um comportamento, um comportamento contra a palavra de Deus. Então tem as suas consequências graves aí. Amém? Tudo gera uma consequência naquilo que o ser humano decide por conta própria, né? Aí já entra na lei da plantação, né? Aí tem que colher, né? Fazer o quê, né? Tem que colher. Davi poupa Saul. A relação de Saul com Davi, apesar de ter começado bem, tornou-se absolutamente impossível. Davi precisou fugir. Se ficasse, seria morto por Saul. Escondeu-se e reuniu ao redor de si alguns homens problemáticos, formado com ele um exército alternativo. Era cerca de 400 homens a princípio e depois subiram para 600. Davi temia Deus e era um homem que orava e buscava a direção do Senhor. Deus poupou Davi de ser morto por Saul. E o mais incrível, Deus também poupou Saul de ser morto por Davi, por pelo menos 2 vezes. A primeira foi numa caverna, que o rei usou para servir de banheiro. Entrou sem saber que Davi estava lá dentro. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas apenas cortou a parte do seu manto.
1 Samuel 24, 3 e o 10. Apesar de ter tido essa experiência, há de ter sua vida poupada e reconhecida que Davi era um servo leal, caiu outra vez no pecado de tentar matá-lo. Como o cão volta ao seu vômito, assim, o tolo repete sua insensatez. Provérbio 26, 11. Em 1 Samuel 26, Saul estava com seu exército perseguindo novamente a Davi. Saul estava dormindo ao lado de Abner, comandante do seu exército, rodeado por soldado guerreiro para protegê-lo. Neste momento, o soldado de Davi foram ao lado de Saul e pegaram a vasilha com água ao lado da sua cabeça, mas o Senhor os tinha feito cair num sono profundo. 1 Samuel 26, 12. Mas uma vez Davi não ousou matar Saul, ainda que esse fosse o conselho dos seus soldados. Olha aí, irmãos, a diferença. Duas oportunidades. De várias, né? Várias aqui, oportunidades, né? Duas assim, que clara, clara. que ele poderia ali tirar a vida de Saul ali e acabar com tudo. Mas Davi o quê? Um homem de Deus, né? Um homem que orava, por isso que é importante, irmãos, a oração, ter vida de comunhão com Deus, para você saber ouvir a voz do Senhor. Aquilo que o cooperador Éder disse alguns minutos atrás, né, que Saul amava Davi ali, o paterno, né, o amor paterno, fraternal, né, mas enquanto ele não sabia, né, mas depois que ele começou a saber a realidade, aí ele abriu a brecha para o adversário e começou o quê? Né? Ser ao contrário. Mesma coisa você ter um amigo que você... Isso acontece às vezes muitos nos dias de hoje, né? Que a pessoa, aquele é meu amigão, isso, aquilo, que cresceu junto comigo desde de infância, desde criança, tem aquela amizade. Mas a partir do momento que ele descobre alguma coisa contra aquela pessoa, no lugar de ele perdoar ou ignorar, aí ele começa a dar brecha para o adversário, e o adversário começa a entrar com aquela ira, com aquela arrogância, com aquele espírito de revalidar, né? E aonde aconteceu na vida de Saul, né? Ele não deixou o amor continuar, mas deixou a ira, a cólera entrar dentro do seu coração e acontecer o que aconteceu, né, cooperador? Então, o senhor falando aqui duas chances claras. Pelo que eu vi aqui no livro de 1 Samuel, foi assim, no mínimo, pastor, 15 oportunidades. 15 dessa perseguição de Saul contra Davi. Olha só, eu vou ler aqui em 1 Samuel 24, que é onde que Davi corta a orla do manto de Saul. No versículo 1 diz assim: sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo, olha os cortesões bajuladores, anunciando os informantes de Saul, que ficavam perseguindo Davi e trazendo respostas do paradeiro. Eis que Davi está no deserto de Engedi. Olha só. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, escolhidos a dedo, os principais ali, os mais capazes, eu posso dizer para vocês, escolhido em todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estavam numa caverna, e entrou nela Saul. A cobrir seus pés. Entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia, do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhes-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi se doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa. Ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Olha só que coisa interessante. Uma chance clara.
Uma chance clara. Estava na mão. Saul entrou numa caverna, provavelmente para fazer as suas necessidades físicas, né? Ali aliviar o ventre. E tirou o manto e deixou num canto para não sujar. E foi fazer a sua necessidade. E furtivamente Davi veio por trás, mansamente cortou a orla e voltou. E os homens de Davi, olha só, por isso que eu falo para você, a gente, nós, temos que ser sábio na palavra de Deus, ter sabedoria. Se te falta sabedoria, peça a Deus que Ele dá, tá lá em Tiago, sabedoria. Se Davi fosse como Saul, ele teria matado Saul ali. Deus estava treinando Davi para que ele não fosse um segundo Saul. Se ele tivesse o caráter de Saul ali mesmo, ele teria matado Saul. Mas Davi recuou e ficou quieto e não ouviu o conselho dos seus homens. Os homens dele disseram: ó, eis aí agora, o Senhor entregou na tua mão o teu inimigo. Tá aí. Só que Davi ficou quieto. Saul saiu da caverna, aí ele pegou, saiu atrás e gritou ao rei. Em outras palavras, Davi disse para Saul: eu tive a oportunidade de te matar. Tá aqui, ó, a prova. E mostrou o pedaço do manto, a ponta do manto que ele tinha cortado. O caráter de Davi é esse. Ele, olha só, os homens ficaram decepcionados. Os homens de Davi, ficaram decepcionados com ele, porque pelo fato dele não ter matado. Só que ele com a sabedoria, com a palavra de sabedoria, freia o ímpeto dos homens de querer matar Saul. Ele diz: olha, eu não vou me levantar contra o ungido do Senhor. Em outras palavras, lutar contra o rei é lutar contra Deus. Então ele não queria chegar no reino matando Saul, porque não era o caminho do Senhor. Correto. Não era o caminho correto. Ele queria subir ao trono pela direção de Deus, porque Davi andava na orientação de Deus, na providência de Deus e na ternura de Deus. Ele não agia segundo os seus impulsos e nem segundo os seus conselheiros. Saul estava sendo mal informado a respeito de Davi. Estava sendo mal informado e mal aconselhado. Ele ouvia as pessoas, os seus conselheiros, mas não ouvia a palavra de Deus. Aí olha o contraste, a diferença. Davi, ele agiu com sensatez, com prudência, não matando Saul. Ele falou assim: eu não vou levantar, eu não posso. Ele estava na mão dele ali, é só pegar, arrancar, desembaiar a espada e matar Saul. Ele falou: não, esse não é o caminho. Isto é sabedoria, isso é agir debaixo da providência de Deus. E ainda calou, pelo fato de ele não fez, além de ele não ter feito mal para Saul, ele impede que os seus homens o façam. Ou seja, esse não é o caminho. Agiu da maneira sensata. Então, quando Saul sai da caverna, Davi sai atrás e fala assim: ó, hoje eu poderia ter matado você. Aqui está a prova. Mostrou fidelidade. Sim, com ele. então, só que você vê, ó, na cabeça dos homens de Davi era uma oportunidade que Deus tinha dado de vingança. Mas na cabeça de Davi era uma oportunidade de provar a tua inocência. Que quando ele diz aqui, ó, Davi estava mostrando: não existe dolo em meu coração. Tá aqui, ó, se eu quisesse ter matado você, eu teria matado. Você estava nas minhas mãos aqui, ó, nas minhas mãos. Então, ele continua o texto aqui para baixo, pastor, dizendo, olha só que interessante. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens, impediu que os homens dele também se vingassem de Saul, e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul. Olha só. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois Davi se levantou e saiu da caverna e gritou de trás, dizendo: ó, rei meu. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto e se prostrou e disse: olha, por que dás ouvido às palavras de homem que diz que eu procuro o teu mal? Então, Saul estava ouvindo conselheiros, estavam sendo mal informados. Esses conselheiros que eu estou dizendo que faziam parte da corte eram bajuladores. Estavam, na cabeça de Saul. E Davi diz: por que você está ouvindo esses homens que dizem que eu quero o teu mal? Aqui, ó, eis aqui os dias dos teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos. Nesta caverna, ali era uma armadilha fatal. E alguns disseram que te matasse, alguns disseram que te matasse. Porém, a minha mão te poupou. Olha só, porque disse: não estenderei minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai chama ainda Saul de pai, ó. Mostrando que o relacionamento dele com Saul não mudou. Da parte dele não mudou. Ele tratava Saul como rei, como pai. Aquilo que eu disse, o relacionamento de pai para filho.
no começo. Vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Versículo 11. 1 Samuel 24, 11. Do manto não te matei, sabe, pois, e vê que não há em mim, na minha mão, nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me matares. E ainda ele prova a sua inocência, se abominando, dizendo ainda, olha o que ele diz. Versículo 13, como diz o provérbio dos inimigos, dos antigos, dos ímpios procede impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu ao rei, a quem persegues, um cão morto ou uma pulga? Olha só que interessante. Davi ele usa o provérbio dos antigos que Saul conhecia muito bem. Do ímpio procede impiedade. Fala assim, ó, eu não sou ímpio. É o que Jesus disse lá em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Então você conhece a árvore. Davi estava mostrando que ele não era ímpio, porque se fosse, tinha matado ele. E ele ainda disse, humilha, desce, ele desce, se tem um lugar que nós temos que descer na vida, é descer no mais profundo da humildade. Ele diz, olha, sou algum cão ou alguma pulga? Um cão naquela época é desprezível, morto ainda, não tinha utilidade nenhuma. Uma pulga então, não tinha, falou assim, olha o que eu não sou nada, eu não sou nada. Então Davi sabia o caminho de chegar ao reino, e não era por esse caminho matando Saul. Né? Ele preferiu viver às margens ali, ó, do sofrimento, da perseguição, do que pular de vida. Ele podia, ali era um pulo da vida. Se ele matasse Saul, ele se sentava no reino, acabaria toda a perseguição, toda a frustração, todo o desespero, toda aquela fuga, acabaria tudo, sentaria no trono, só existia sombra e água fresca, mas não era o caminho, porque Deus estava treinando Saul, Deus estava treinando Davi, para que ele pudesse subir no trono e ter o caráter transformado e diferente. Por que, pastor, que eu falo isso? Porque Saul, ele perdeu para ele mesmo. Que eu falo, o inimigo, o homem, ele tem 3 inimigos na vida. 3 inimigos. O mundo, a carne e o diabo. São 3. O pior, se você também ouvir, você deve pensar, o pior deles é o diabo. Não. O pior deles é a carne, porque a carne é você. A carne é a tua vontade. A carne é os seus desejos. Então, o pior de tudo, não vou nem tratar do mundo, que é influenciado pelo diabo e tudo mais. Eu vou tratar aqui rapidamente da carne, que somos o eu. Saul, ele perdeu para ele mesmo. Para ele mesmo. O pior inimigo dele não foi o filho dos filisteus, não foi Davi, não foi os conselheiros que só davam conselho para ele, mal informado sobre Davi, não foi o diabo. O maior inimigo de Saul foi ele. Foi o caráter, foi a desobediência dele. Tudo se desenrolou devido à sua desobediência, porque Saul não nasceu de novo. Ele não apresentou sinais de uma verdadeira conversão. Ele não apresentou ali evidências de uma verdadeira regeneração. Então eu costumo dizer, repito, o pastor sabe, já ouviu muitas vezes eu falando isso daí, não adianta. O nosso eu, o maior problema é você. Por isso que Jesus veio. Jesus não veio só para nos resgatar do inferno, para nos libertar do pecado. Jesus veio para nos salvar de nós mesmos. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós não vemos solução. Eu não vejo saída em mim. Se eu procurar solução em mim, o que eu vou encontrar em mim? Bezerros de ouro para adorar. Porque eu não consigo ver em mim uma mão salvadora, eu não consigo ver em mim encontrar uma solução definitiva para os meus problemas, para a minha carnalidade, para os meus desejos e para o mal que existe em mim. Eu preciso de alguém, eu preciso de um salvador, eu preciso de alguém para que redima a minha alma e a minha vida. Então isso a gente só encontra em Jesus. É por isso que eu digo, o maior inimigo, o problema somos nós. Somos nós. Sou eu. É você. Por que eu falo isso? Também, porque uma vez eu já até falei que o pastor, se o diabo hoje, se Deus hoje, Deus, o Pai, o nosso Senhor e Salvador, hoje, aniquilasse o diabo deixasse de existir, você se tornaria um santo? Não, você continuaria sendo pecador, porque o pecado está em nós, está na carne, está no sangue, o pecado habita em mim, como diz o apóstolo Paulo. Então se hoje Deus aniquilasse ele, o diabo, claro que algumas influências diminuiriam,
mas não me faria um santo. Eu continuaria sendo pecador e eu continuaria sendo o próprio inimigo meu mesmo. Então esse é o problema. Nós precisamos de um Senhor que redime a nossa vida, não somente do inferno, mas que salve de nós mesmos. Amém, pastor? Glória a Deus. Para nós concluirmos, irmãos, que nós devemos agirmos como Davi, confiar mais no Senhor e ver os milagres do Senhor nas nossas vidas. Confiar no Senhor, fazer o que é certo, Andar na providência do Senhor. Na providência de Deus, fazer tudo aquilo que é certo, não basear nas nossas atitudes, né? Querendo justificar os nossos erros, né? Aquilo que nós fizemos contra a palavra do Senhor, através de maus conselhos, né? Então a decisão da sua vida é com você mesmo, aquilo que o cooperador disse, né? Ter sabedoria, pedir sempre a Deus de sabedoria, discernimento, né? E ficar no centro da vontade de Deus. A conclusão final é ficar no centro da vontade de Deus. É obedecer aquilo que Deus, amém, colocou para você fazer. Amém, irmãos? Não vai na cabeça dos outros. Não, faz isso, faz aquilo. Não tem nada a ver. É aquilo. Cada um de nós temos uma chamada. Aqui está eu e o cooperador Éder. Tem coisas que Deus age na minha vida, na vida do cooperador Éder, na sua vida também, totalmente diferente um do outro. Tem momento que Deus ele cobra mais de mim do que o cooperador Éder. Tem momento que Deus cobra mais do cooperador Éder do que de mim, né? Quem sou eu para poder dar, às vezes, uma sugestão para ele, falando, que Deus que falou e Deus não ter falado. Esse que é o problema do ser humano hoje, isso daí. No lugar de buscar a direção de Deus, uma confirmação de Deus, e é onde que tomamos, muitas vezes, decisões precipitadas, né? Para poder se favorecer a si próprio. Então, esta lição de hoje, irmãos, nos mostra, né, irmãos, como que fica totalmente difícil o homem sem a direção de Deus. O que ele faz, o que ele, né, irmãos, age na impulsão, às vezes de maus conselhos, maus amizades, né, para poder favorecer a si próprio, né. E ali tem o quê? Um homem que busca Deus, que pede direção de Deus, está na vontade de Deus, mesmo tendo pessoas falando, não, aí Deus te colocou, conforme Davi, né, Saul nas tuas mãos. Mas só que Davi era um homem de oração. Tinha discernimento. Homem de caráter. Um homem de caráter. Não vou fazer isso porque é ungido do Senhor. Mesmo ele fazendo as coisas erradas, ele é ungido do Senhor. Estava mostrando que a sua lealdade, seu verdadeiro caráter. Que ele não era o caminho, né? Não era o caminho certo. E outra coisa, pastor, em 1 Samuel 26, como o senhor leu aqui, mais uma oportunidade de Davi matar ele. Né, que o Senhor tinha feito Saul cair em profundo sono. E Davi, mais uma vez, não ouviu o conselho de seus soldados. Ele disse, não é assim, não é o caminho. Não é o caminho, porque Davi prezava pelo princípio de autoridade. Não é assim que as coisas funcionam. Essa não é a providência divina. Não é o caminho de Deus. Então, Davi esperou no tempo certo. Porque Deus preparou aquela ocasião, porque Deus treina seus líderes, Deus treina as pessoas, Deus trabalha, Deus molda o caráter para que nós venhamos a ficar suscetíveis à sua palavra e obedecer os mandamentos do Senhor. Então, a história de Saul, a gente tira várias lições aqui, é um retrato. Bastante, da nossa vida de hoje, né? Não, e ó que a revistinha aqui, ela pulou ainda, pastor, etapas ainda, porque não vamos aqui não vai falar sobre a morte de Samuel, que é no capítulo 25, não vai falar sobre a morte de Saul, que é no capítulo 30, e também ali no capítulo 28, que Saul consulta uma epitonisa, porque a Bíblia diz que ele não buscou o Senhor, no sentido de arrependimento. Então ele foi buscar uma bruxa ali, e lá em Crônicas capítulo 10, dá 3 motivos por que o Senhor o matou. Então, uma coisa, e aí a próxima lição a gente vai ver que vai ser lá em 2 Samuel já, quando Davi no palácio já. Então, você viu tanta lição que a gente tira
tanta coisa que Deus tem para falar conosco. Agora a gente não pode Soltar os mortos, né? não deixar de falar, fazer vista grossa, acreditar em uma verdade parcial, obedecer a Deus parcialmente, igual Saul. Obedecer a Deus parcialmente é a mesma coisa de não obedecer. Então Não você não obedecer, obedece. fica Obedece. falha de qualquer Sim, maneira. agora, mas como é que eu sei a vontade? Como que eu entendo essa vontade absoluta de Deus para minha vida? Que princípio é esse? Aonde que eu busco essa... Cadê a fonte? Eu quero essa informação. Cadê? Tá aqui, ó. Eu sempre continuo dizendo. Agora, se Deus não fala contigo, é porque a tua Bíblia está fechada, meu querido. Está fechada. Porque a gente vê hoje em dia as pessoas... Tudo é o diabo. Inclusive o crente pentecostal. Eu falo pro pastor. Tudo é o diabo. Ele mesmo não erra. Perdeu o emprego ao diabo. Trupicou na pedra ao diabo. Ó, desculpa a expressão aqui, né? Mas a gente não é uma expressão vulgar e nem falta de respeito, mas o cara faz cagada o ano inteiro. Aí depois chega, aí vamos orar porque o diabo tá se levantando. Meu querido, não é o diabo, é você. O problema é você. Ele mesmo tá levantando contra O problema é ele você, o Saul. Saul se tornou um apresentador de justificativa. Tudo ele tinha um pretexto. Mas ele nunca chegou, eu fiz. Assumir uma culpa como homem. Para isso tem que ter caráter. Coisa que Saul não tinha. Tem que ter essa responsabilidade de homem. Porque antes da gente ser cristão, a gente tem que ser homem. De assumir um erro. Falar assim, não, realmente, eu fiz isso. Eu fiz isso e tal. Eu vou arcar, e sim, eu vou arcar com as consequências. É bonito porque isso aí mostra a transparência. Porque quando nós cuidamos do nosso caráter, Deus cuida da nossa reputação. Isso é uma coisa interessante. Então, a gente tem que ter esse valor, homem de valor, homem. Nos princípios bíblicos, aqui no Antigo Oriente Próximo, eu posso dizer que nessa época aqui da perseguição, a palavra era de grande valia. Então a palavra valia muito mais do que qualquer documento. Tá certo que tudo era registrado, mas a palavra, como diz aquele provérbio, a palavra que você fala não volta atrás. É como uma flecha lançada. Então você falou, tá falado. Tá falado, não tem como eu desfalar. Tá falado, tá lançado. Tá lançado. E o princípio de palavra é muito forte, porque os negócios eram feitos pela palavra. Porque a palavra, aqui no Antigo Testamento, representava quem eu sou, representava o meu próprio caráter. Então você queria saber se o homem realmente era um homem de Deus. Ele falava e cumpria. Ele falava e acontecia. Ele falava e fazia o que ele falou. Então, esse sim era um meio pela qual as pessoas identificavam um homem de caráter e quem não tinha caráter. Então, a palavra é de grande valia. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E grande, né? E grande. Para que a gente depois não venha colher consequências aí graves. Amém, irmãos? Vamos? Glória a Deus. Vamos orar, né? Vamos orar. Aqui o homem aqui... Tô esperando que o diretor, eu acho que é o diretor da rádio aí, sumiu. Mas vamos buscar o Senhor, começar um período de oração, clamar o nosso que Deus venha Deus. abençoar aí a sua vida, né? E sempre medita na lei do Senhor, assim como Davi, a diferença. Tenha seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medite dia e de noite. Porque a lei é a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor ela tem que ter um lugar de destaque na minha vida. Ela tem que falar mais alto do que qualquer governo, tudo. É a autoridade máxima de Deus na terra é a palavra dele. Amém? Chegou o diretor aqui, vamos começar aqui o período de oração. Em nome de Jesus, você que está na sua casa, vamos orar, vamos chegar diante do trono de Deus. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos. A palavra de oração nesta manhã exaltamos o teu nome. Graças te damos, Pai, pela oportunidade, pelo Senhor ter falado conosco grandiosamente, magnificamente, Pai, através desse estudo. A honra e a glória pertence ao Senhor. Estamos aqui, meu Deus, cumprindo um chamado. Estamos aqui para entregar o recado para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando através da programação da Rádio Voz Amiga. Pai, que a tua palavra venha, meu Deus, visitar o coração dessas pessoas. Que ela venha, meu Deus, encontrar um lugar de destaque na vida de cada um. Porque a tua palavra é ela que gera fruto, ela é a semente. A tua palavra é a semente. E com as essa semente, encontrando solo fértil,
que é o coração dos homens, ela produzirá de 1 a 100, de 100 a 200, e assim vai gerando frutos e mais frutos, para que essa pessoa possa compreender e chegar à maturidade cristã, à maturidade espiritual pela qual o Senhor deseja que nós alcancemos. Então, meu Deus, através deste estudo, que o Senhor venha alcançar milhões de pessoas, através da programação da Rádio da Voz Amiga. Abençoa a vida do pastor e a sua família. Agradeço ricamente ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado estar aqui nesta manhã. Agradeço ao Senhor também pela vida dele, por ter nos confiado esse trabalho, essa missão de estar aqui, meu Deus, cumprindo, ó Deus, o propósito do Senhor específico nessa terra. E também agradecendo, meu Pai, pela vida do cooperador João Souza, de nos ter abrido a porta aqui da programação da Rádio Voz Amiga, que através dessa programação possa alcançar milhões de pessoas, que o mundo inteiro venha assistir e ouvir, meu Deus, esse estudo, e venha ser edificados, transformados e regenerados através da tua santa palavra. Obrigado, Pai. Também eu oro aqui em favor de Israel, e em favor também dos palestinos. Pai, que o Senhor, ó Deus, venha intervir nesta guerra, porque pessoas inocentes estão morrendo, pessoas que não têm nada a ver com essa guerra estão perdendo a vida, famílias sendo sequestradas, meu Deus, através, em troca de interesses pessoais, interesses, meu Deus, que não provém do Senhor, que não provém da tua palavra. Então eu te peço a tua intervenção, Pai, porque somente o Senhor tem poder de parar uma guerra de uma magnitude tão grande como esta, que já vem desde o tempo de Abraão até nos dias de hoje, que parece que nunca vai ter fim, mas o Senhor, ó Deus, tudo tem um tempo determinado pelo Senhor debaixo do sol. E sabemos também que em Ti nós podemos confiar, sabemos que em Ti, Pai, nós podemos ter segurança, porque o Senhor está no trono. Então nós oramos em favor daquelas terras ali, daquele mundo ali, meu Pai, do Oriente Médio. Meu Pai, que o Senhor venha estender a Tua mão e venha trazer alívio e venha fazer cessar essa guerra. Eu coloco em Tuas mãos não somente, meu Pai, essas nações, mas todas as autoridades, que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha trazer clareza, que o Senhor, ó Deus, venha trazer juízo, colocar juízo na cabeça dos líderes que governam essas nações, não somente essas nações, mas também no Brasil, que eles venham governar segundo a Tua palavra, porque governo nenhum no mundo está acima da Tua palavra, da Tua lei. A Tua palavra é a autoridade máxima do Senhor nessa terra. Que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que os corações dessas pessoas, desses líderes, venham se inclinar à Tua palavra, e que a Tua palavra venha governar através da vida dessas pessoas. Eu oro em favor dessas pessoas e de todas essas nações, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra, somos gratos ao Senhor por esse estudo, Senhor, que estivemos nesta manhã. A cada um dos teus filhos que acompanharam desde o início, aqueles que irão acompanhar logo após, meu Pai, nessas redes sociais, que venha ser impactado através do estudo, através desta oração, que o Senhor venha ao encontro de cada um dos teus filhos que estão nos acompanhando neste momento, abençoando a família, que é a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra, e às vezes o adversário tem tentado destruir, acabar, aniquilar com a família, mas não tem tido êxito, porque existe a tua igreja, os remanescentes que tem buscado, que tem procurado fazer a tua vontade, abençoando, Senhor, a sua igreja em geral, as nossas autoridades, desde o presidente da República, abençoando a Câmara Federal, Estadual, Municipal, a cada prefeito de cada município, a cada governador de cada estado, ao Senado Federal, Senhor, os ministros, Senhor, as Forças Armadas, esta nação brasileira, aqueles que estão trabalhando neste momento para o progresso, o crescimento desta nação, os caminhoneiros, os mototáxis, taxistas, o Uber, os motoristas de ônibus, aqueles que estão viajando com a sua condição própria, dando os livramentos nessas estradas brasileiras, abençoando, Senhor, ali, Senhor, o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aonde houve esses dias atrás, meu Pai,
essas enchentes, muitas pessoas perderam seus imóveis, muitas pessoas se encontram nos hospitais, pessoas até mesmo desenganadas no CTI, no UTI, mas o Senhor é o Deus da providência, tudo está no controle do Senhor, Pai. Abençoando os médicos, as médicas, os enfermeiros, enfermeiras, que tem dado a sua carga de horário a favor de vidas, salvando vidas, dando sabedoria, entendimento, Senhor, porque nós cremos no sobrenatural, Senhor, e pedimos a bênção e a proteção sobre a cada ser humano, Senhor. Ali, meu Pai em Israel, Pai de Israel, abençoando, Senhor, grandemente, que essa guerra venha cessar. Meu Pai, muitas vidas inocentes têm perdido as suas vidas. Meu Deus, guarda, Senhor. Meu Pai amado, está tudo no controle do Senhor e eu creio no sobrenatural do Senhor. Porque a tua palavra diz que nada que aconteça, Senhor, de bom, de ruim, que não seja permissão do Senhor. Mas o Senhor está em controle de todas as coisas. E abençoando o teu servo, cooperador Éder, a sua esposa, cooperadora Camila, cooperador João Souza, sua esposa Laodiceia, sua filhinha, abençoando esta emissora, os programas evangélicos, por onde, meu Pai, tem chegado as ondas sonoras desta programação e as programações desta emissora, abençoando aqueles que têm ouvido, que venham ter uma vida transformada através da tua palavra. E nós cremos, meu Pai, no mover. E abençoa a minha esposa, missionária Sandra de Abreu. Abençoa a tua igreja em geral. E nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu nesse segundo domingo do mês, meu Pai, de outubro. Esta oportunidade de nós estarmos sobre os nossos pés, para nós continuarmos levando esta palavra que cura, que liberta e que salva. As boas novas do Senhor. Pai, e abençoa, Senhor, este lar. Abençoa este pai, esta mãe, dando sabedoria a eles, que possa, Senhor Jesus querido, dar conselhos aos seus filhos. E logo mais que eles possam estar na tua casa, sendo grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem estabelecido nas nossas vidas. E nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos em casa, digam amém. Aqueles que estão nos ouvindo, digam amém. Que você venha ter um restante de domingo abençoado. Vai para a casa do Senhor, se preocupa com a sua família, com os seus familiares. Amém. Se Deus nos permitir, no próximo domingo estaremos aqui. Continua ligado na Rádio Voz Amiga, que é 24 horas no ar, com as programações evangélicas, hinos evangélicos, e temos certeza que muitas bênçãos, muitas vitórias, vocês irão testemunhar. Amém. O nome do Senhor vai ser honrado e glorificado sobre a sua vida. Meu telefone é o 67-99289-1106, Pastor Sidney. Estou à disposição, querendo falar conosco, ou até mesmo sobre as lições, alguma dúvida que você estiver, colocamos à disposição, e que Deus continua te abençoando grandemente, em nome de Jesus. Amém. Queria agradecer mais uma vez o pastor o convite de estar aqui. Agradecer a participação de todos os nossos ouvintes também, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que você tenha um domingo abençoado e que essa semana agora de feriado seja uma semana abençoada para a tua vida e para a tua família. E se Deus permitir, né, pastor, domingo que vem estaremos aqui, e vou deixar o recado aqui lá de quarta-feira. A quarta-feira agora estaremos ali fazendo uma tarde das crianças ali na minha casa, não é na igreja, na minha casa. Que o endereço é Rua Dalila Siqueira, 822, Vila Popular. Então você que está nos assistindo, está convidado. Você que está nos assistindo, mas eu não te conheço, não tem problema. Se você não me conhece, você vai conhecer lá. Vai conhecer, porque nós tratamos as pessoas como servos de Deus, como pessoas, como filhos. Então, nós somos um em Jesus. Então, a palavra de ordem, a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida é que nós vivamos o que? Em união, em comunhão. Então, você que está nos assistindo, se você puder participar, tiver filho, filha, pode levar, que nós estaremos ali com brincadeiras, né? Vai ter ali pula-pula, piscina de bolinha, né? Vai ter vai ter bimbolim, vai ter algodão doce, até crepe vai ter ali. Mandar um beijo também para minha esposa ali que está nos assistindo, que ela é uma das responsáveis, né, por essa festividade, e que Deus abençoe a sua vida. Um beijo para você. E você que está nos assistindo é nosso convidado. Vai ter ali muitas brincadeiras, pregador para criança, vai ter algodão doce,
Vai ter até confete, nós vamos jogar pra cima. Vai ter confete lá, pastor. Vai ter, Ô, ter glória. brincadeira ali. Vai ter cachorro quente, vai ter bolo, geladinho. Vai ter muita brincadeira, muita diversão. Vai ter música de criança ali. E você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Vou passar mais uma vez o endereço. Se tiver com alguma dúvida, você pode entrar em contato com o pastor Cid aqui também. O pastor, ele nos informa. É Rua Dalila Siqueira, 822 Vila Popular, na Rua do Posto de Saúde. Tá bom? Você é o nosso convidado, que Deus abençoe a sua vida. Se Deus permitir, né, pastor, domingo que vem, Isso. estaremos novamente aqui. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.